todos e todas. Prazer estar com vocês aqui em mais esse exercício nosso. Quantas vezes precisa uma bailarina ensaiar até o dia da apresentação? Tola é a criança que vai pela primeira vez no espetáculo de balé, aponta o dedo para a bailarina e fala para a mãe: eu quero ser que nem ela. Não sabe todo o trabalho que está por trás até chegar lá. Nós também no campo espiritual, se a gente tiver mínima lucidez, a gente aponta para Francisco de Assis, para Chico Xavier, para Irmã Dulce, Madre Teresa, e falando no fundo das nossas almas: eu quero ser que nem ela, que nem ele. Mas de verdade a gente também não sabe quanto trabalho dá para a gente chegar até lá. Se a gente tiver um mínimo de espelho em casa, a gente pensa assim, chega a duvidar, né? Como é que Deus vai fazer disso que está aqui hoje chegar naquilo que eu quero ser? Muito bem, hoje nós somos chamados, através do livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier e Emmanuel, da série Fonte Viva, que eu recomendo como um livro da máxima importância para a gente estudar os evangelhos de Jesus. O Espiritismo é o consolador prometido que veio com a função de explicar e lembrar aquilo que nós esquecemos da doutrina de Jesus. E Emmanuel, por excelência, é o nosso lembrador oficial. Ele nos ajuda muito nesse aspecto e essa série é uma série central dentro da codificação. É claro que o livro mais central nesse aspecto de lembrar o que Jesus nos disse dentro do Espiritismo é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas essa série é absolutamente preciosa. Você vai ter aqui mais de 1000 passagens do Evangelho, discutidas, conversadas, estudadas, com uma linguagem fácil para a gente. Hoje, abrindo, por assim dizer, ao acaso, que a gente não acredita em acaso, no item 164, sob o título Não Perturbeis, Emmanuel escolhe uma passagem conhecida por todos nós dos Evangelhos, onde Jesus fala assim pra gente: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Eu sei que nem todo mundo é casado, mas todo mundo já foi numa cerimônia de casamento. E a primeira lembrança que a gente tem em uma passagem dessa é exatamente de uma cerimônia de casamento. Aquelas pessoas que estiverem atravessando crises conjugais, já falam assim: puxa, acertou na mosca. Quem tiver um casamento feliz, que nunca teve crise, onde as pessoas sempre se harmonizaram, pode estar tranquilo, né? Ou seja, ninguém sai da sala, viu? Nosso primeiro pensamento, e às vezes após as palestras as pessoas nos procuram para falar das suas crises conjugais, falar dos ascendentes espirituais de outras vidas, se a gente deve sustentar um casamento a qualquer custo, mesmo diante de humilhações, mesmo diante de violências, se há um mandamento dentro do Espiritismo da indissolubilidade do casamento, como há em outras doutrinas cristãs. E é claro que o Espiritismo não se aventura, como outras religiões, a estabelecer regras de conduta e dogmas que os seus seguidores devem seguir a qualquer custo. Não se trata de obrigações externas, de um conjunto de atitudes e regras humanas que você, cumprindo, vai dar a impressão que você está ali bem com Deus. Por exemplo, a altura da saia das mulheres é um sinônimo de elevação espiritual, é ou não é? O tamanho do cabelo, nossa senhora, mulher que tem cabelo comprido é mais virtuosa do que mulher que tem cabelo curto, todos nós sabemos disso, né?
Infelizmente, a gente fica buscando plano facilitado, buscando sinais, ritos, costumes, hábitos exteriores para dizer que está bem com Deus. Mas no fundo de nossa consciência, e todos os sábios já falaram, a começar por Jesus Cristo, que a gente só se harmoniza com Deus pelas nossas atitudes. Não tem facilidade. Se você batizar, crismar, casar e tomar extrema-unção, por si você não está de bem com Deus. Se você pagar dízimo a vida inteira, se você vier e assistir palestras a sua vida inteira, tomar passe do início ao fim da sua vida, desde a barriga da sua mãe, nada disso garante a sua elevação espiritual. A única coisa que nos aproxima de Deus é a transformação interior. Não tem outra saída, não tem plano facilitado, não tem nenhuma forma outra que não seja da autotransformação. E nessa passagem, infelizmente pelos hábitos humanos, nós acabamos resumindo isso que Jesus colocou apenas para a questão do casamento, que não separe o homem o que Deus juntou. Mas será que essa luta entre Deus juntando e o homem separando, ela não abrange outros aspectos da vida? Hoje a gente é convidado a ampliar nossa visão a respeito dessa passagem. Mesmo Jesus e mesmo nos evangelhos, são citados em vários momentos casamentos. João Batista fala a respeito disso, que ele é o amigo do noivo. Ele, João Batista, é o amigo do noivo. Mas que quando o noivo casa, cabe ao amigo se afastar, porque é o momento do casamento. E o noivo veio para o grande casamento. Era o casamento de Deus, um homem, do Criador com a criatura, que seria simbolizado pela presença do Messias na terra. Ele veio como grande amigo do noivo, que iria esposar a humanidade, sua noiva, e que cabia a ele, num certo momento, depois de ter feito a abertura dos trabalhos, a abertura das mentes e dos corações para Jesus, se retirar. E foi isso que ele fez. Então a imagem do casamento, ela é muito maior do que simplesmente a cerimônia entre um homem e uma mulher, entre uma mulher e uma mulher, entre um homem e um homem, que celebra o amor conjugal na terra. Existem inúmeros casamentos que Deus nos propõe, que Deus uniu. O que Deus uniu na terra? Só como exemplo a gente pode citar o quê? Olhando o céu, numa noite estrelada, quem já não se deslumbrou com o universo? O universo visível, né? Porque a gente vê um quase nada, né? A gente vê um quase nada, principalmente em Santos, São Vicente, aqui na Baixada, por causa da umidade e da poluição, você enxerga muito poucas estrelas. Mesmo assim, se a noite for bonita, já é de se maravilhar com tantas luzes, tanta imensidão. E no seu egoísmo, o homem já olhou a Terra e já falou assim: a Terra é o centro do universo. Tudo gira ao redor da Terra. A Terra fica parada e o Sol gira ao redor da Terra, as estrelas giram ao redor da Terra, porque a Terra é o centro do universo. Isso é um símbolo interessante. Se você for pesquisar em ciências, se você não se lembra disso na escola, essa foi uma etapa importante do pensamento do homem na Terra, porque ele se achava tão importante, que todo o universo girava ao redor dele. Ainda tem hoje gente que é assim, não é? No trânsito, no condomínio, no trabalho, na família, você percebe claramente que tem muita gente que ainda se acha o centro do universo. E ainda hoje, nós, mesmo com toda a revolução científica, nos achamos, porque a gente manda sondas, a gente manda satélites para tudo quanto é lugar. E sabe o que é feito depois desses instrumentos cumprirem as suas missões? Lixo espacial.
quantas toneladas de lixo espacial o homem já jogou para o universo. Será que outros seres vão gostar dessa nossa atitude? Sujando todo o universo pela nossa arrogância de que, deixa, não vai fazer diferença. Nós também fazemos isso, né? A primeira vez que eu vi uma pessoa chupar um papel de uma bala e guardar o papel no bolso, eu falei assim, mas que porco, vai juntar formiga. E é cruzado, porque sabe quem era o porco? Eu é que era o porco que estava chamando a pessoa de porca. Eu é que era o porco porque jogava o papel de bala na rua. É muito interessante isso. Então há um universo, há muitas moradas na casa do meu pai, e muita gente ainda fala, o único planeta habitado do universo é a Terra. 100 bilhões, 200 bilhões de planetas na Via Láctea. 100 bilhões de galáxias como a Via Láctea. Se você tiver calculadora para isso, multiplique em casa 200 bilhões vezes 100 bilhões. E mesmo assim só a Terra é habitada. Deus trabalhou, fez um monte de coisa para só aqui ter gente. Nem a gente trabalharia tanto de uma forma tão inútil, porque cá entre nós estamos à beira da inutilidade em termos de benefício que a gente gera para o universo, em termos de retirada de bens que a gente causa. Pois além disso que Deus criou como uma forma de união e que a gente separa no nosso egoísmo, na própria terra, é exatamente por se ver separado da natureza que a gente acha que pode arrancar tudo irresponsavelmente. A gente pode ir em qualquer lugar e retirar tudo. Sabe como é que a economia chama a natureza? Não chama de natureza. Os investidores não chamam a natureza de natureza, chama-se recursos naturais. Recursos na mão de quem? Do investidor. Ou seja, a natureza é como se fosse uma prateleira que eu vou lá e posso pegar o que eu quiser. Mas também se ele chama a gente de recursos humanos, ou seja, na mão do investidor, na mão do capital, nós somos peças de um jogo que ele pode fazer o que ele quer. Quem já foi transferido de uma sessão para outra, a sua revelia, sem nem ser consultado, sabe muito bem do que eu estou falando. Então, se seres humanos são recursos, a natureza ser recurso é quase nada. E isso, de novo, mostra Deus fazendo um projeto integrado, porque nós e a natureza somos um só. O Espiritismo, os grandes espíritos, nos ensinam que a nossa evolução vai do átomo ao arcanjo. Que nós não viemos só do macaco, como disse Darwin, e já causou tanta celeuma. Nós viemos do átomo. Do átomo nós progredimos para o vegetal. Do vegetal nós progredimos para o animal. Do animal a gente progrediu talvez para o ser humano. E nós um dia vamos chegar no arcanjo. Ou seja, isso que a gente vê como separado, reinos separados, como coisas separadas, como nós e a natureza separados, de verdade, não somos. E os índios têm uma filosofia muito mais integrada do que nós. Você não concorda? Tem um discurso lindo de um chefe Cherokee que fala como ele vê a terra, que o índio sem a terra não é nada, que o índio sem a natureza não é nada. E a gente, que se julga seres muito mais avançados, nos separamos. Do que mais a gente se separa? Viemos então como humanidade, deixando a questão da natureza, como humanidade nós viemos para a Terra, e a gente finalmente como humanidade, porque somos de uma mesma espécie, a gente acabou se unindo todos como humanidade, não é verdade? Você pega um mapa mundi e tem fronteiras entre as pessoas. Existem os de lá e os daqui.
gente pode amar o próximo, mas os argentinos... Não é verdade? Amar o próximo entre israelenses e palestinos, Inglaterra e França, França e Alemanha, existe rivalidade em tudo na terra, tudo. Porque dentro dos países tem rivalidade entre os estados, paulistas e cariocas, sulistas e nordestinos. E entre os nordestinos, não existe rivalidade entre os cearenses e os pernambucanos? E entre os pernambucanos? Gente, aí você chega numa cidade, não, fulano é da área continental. Aí chega lá na área continental, mas eu sou de uma área mais próxima. Aí entra dentro das famílias, sim, mas calma, gente, aonde vai parar a separação? Deus tem um projeto integrado para nós, e nós vamos separando. Você vai no médico, tem um problema no ombro. Aí vai o clínico geral, te manda para o ortopedista, ele fala, não, tem que mandar para o especialista em ombro. E é capaz que, não, o ombro esquerdo não, meu, sou do ombro direito. Aonde que para isso, gente? Nós somos partezinhas de partezinhas de partezinhas. Quem vê o todo? Quem luta pelo todo? Quem luta pela integração nesse mundo? Todos nós nos separamos. Homem e mulher são seres inconciliáveis. Tem um livro muito interessante que fala que o homem vem de Marte e as mulheres vêm de Vênus. Porque realmente parece que muitas vezes nós somos de mundos diferentes. Fala-se de guerra dos sexos, não é verdade? E aí fala-se também em luta de classes, porque os ricos e os pobres estão numa guerra permanente e inconciliáveis. Se fala da guerra das nações, da guerra dos mercados, da guerra de muitas coisas. E aí vem o Espiritismo e desmascara o nosso ponto de vista. Porque ele vem nos informar que isso que você pensa que é você, esse conjunto de características que você pensa que é você, faz uma lista aí. O seu sexo, a sua raça, a sua posição social, a sua nacionalidade. Nada disso é você. Tudo isso que você olha no espelho e fala, eu sou isso e aquilo. Nada disso é você. Você não é nada disso. Você está homem ou mulher, você está rico ou pobre, você está branco ou negro, brasileiro ou argentino. E isso parece que não, mas se você meditar 10 minutos a respeito disso, é uma oportunidade fantástica de transformação da tua alma, de quebra, de implosão total dos preconceitos. Porque o homem que se pensa tão superior à mulher, a mulher que acha que é tão melhor que o homem, que é tudo igual, só muda de endereço. E se na outra encarnação nasce com outro sexo? E se o rico orgulhoso nasce pobre? E se o nobre da Inglaterra nasce plebeu? E o branco orgulhoso que nasce negro? E o judeu que passou a sua vida toda odiando o palestino, nasce palestino? E o santista nascendo corintiano? Não, aí não, deixa. Pelo amor de Deus, tudo menos isso. Não vamos explorar também demais, né? Joga na cara da gente o espiritismo que isso que para nós é tão importante, a nossa própria identidade, é bobagem. Tudo pelo que você briga, tudo que nós mais brigamos no mundo, nacionalidade, tudo que jogou o homem um contra o outro, religião joga o homem um contra o outro. E qual é a matriz, qual é a origem da palavra religião? Vem do latim religar. Religar quem? Segundo Jesus, religar a gente com a gente mesmo, a gente com o próximo e a gente com Deus. E a gente usa a religião para separar.
Ah, não. Tudo bem, Maurício, mas os espíritas são melhores que os evangélicos. Nós somos melhores que os umbandistas que ficam batendo bombo, panela, sei lá, pipoca, matar galinha. Isso tem que ser coisa de gente inferior. Afinal, são negros. E a maioria é nordestinos. Então só pode ser gente inferior. E a gente vai usando e acumulando os nossos preconceitos para juntar as separações todas, juntar nossos orgulhos e falar: nós somos os melhores. A gente precisa o tempo todo falar para a gente mesmo: nós somos os melhores, humilhar os outros. O Espiritismo vem quebrar isso tudo, vem propor uma quebra disso tudo. Mas a quebra não é do Espiritismo, a quebra é de quem? É de nós mesmos. Ao ouvir novamente a frase que a gente está estudando, a gente pode ter uma outra dimensão agora. Pensa comigo: que o homem não separe o que Deus uniu. Se a gente olhar por esse ponto de vista, a gente vai começar a suspeitar alguma coisa diferente. Espera aí, talvez aquilo que Paulo falou, que nós somos todos um organismo só, braços, pernas, olhos, pés, de um organismo só, talvez faça um sentido muito mais profundo do que a gente tenha suspeitado até agora. Porque tem uma história muito típica da humanidade dos nossos tempos. Porque, para muito além da AIDS, do vírus da chikungunya, tem que estudar para falar isso, tem das doenças oportunistas de último. A grande doença que mais alarmou a humanidade, que alarmou tanto que nem se podia falar o nome, é o... ainda fala baixinho, o câncer. O câncer é o grande símbolo da humanidade. E um símbolo que nos ajuda a pensar o quê? Pois é verdade, conta a história que havia um serzinho bem pequenininho, mas que gostaria de ser maior que todos os seus vizinhos, que também eram bem pequenininhos. E ele descobriu que ele poderia comer os seus vizinhos. E ele ia comendo e ia ficando maior. E ele ia ficando grande. E ele começou a comer. E foi ficando grande, grande, grande. Ele foi ficando muito satisfeito, porque ele comia os vizinhos e ia ficando grande. Qualquer semelhança com a nossa vida não é mera coincidência. Pois esse serzinho que comeu bastante vizinho e ficou grande, ele acabou matando todo o organismo que ele fazia parte. E matando todo o organismo de que ele fazia parte, ele acabou sendo jogado fora, acabou apodrecendo junto com tudo aquilo que ele julgava ter vencido. Porque afinal de contas ele era maior, então ele venceu a competição. Qual é o nome desse serzinho? É o câncer. É uma metáfora muito interessante dos nossos pontos de vista, da maneira como a gente lida com os lugares, com as coisas, com as situações. Ai, mas eu quero ter mestrado, eu quero ter doutorado, eu quero ter mais dinheiro do que o meu irmão, eu quero ter mais, ser mais, eu me sinto. E você, se não se sente, se não percebeu, perceba mais. Quando você sai na rua, sai até de bom humor, mas vê no lixo do vizinho uma caixa bem grande, de uma televisão 55 polegadas, você já perde o humor e não sabe nem porquê. Você estava indo para o shopping achando que estava se divertindo bastante, encontra uma amiga cheia de sacolas. Como é que ela consegue? Você que estava indo de bom humor já começa a virar a cara, porque a gente tem essa característica. Nós nos separamos de todo mundo e a gente acha que é a separação que vai nos fazer felizes. A gente separa o Ayrton Senna dos outros pilotos e cada vitória do Ayrton Senna é uma vitória minha. A gente separa o Neymar dos outros jogadores e cada vitória do Neymar é uma vitória minha. Aí vai um desses artistas e começa a usar droga, e você acaba
morrendo um pouco junto com ele. Vai um desses jogadores de futebol que gozaram a vida, que gastaram tudo. Tem vários exemplos. O mais trágico talvez seja esse Adriano, que jogou na seleção brasileira, que está se gastando, está se suicidando de alguma forma, direta ou indireta. Quantos exemplos? E a gente vai morrendo um pouco com essas outras pessoas, porque na verdade a nossa união proposta por Deus está nessa consciência da integralidade do corpo, que nenhuma célulazinha pode viver bem se o corpo não viver bem, que o nosso objetivo é a harmonia com o todo, e que portanto, se você tiver mal no seu casamento, se tiver má a sua relação com a sua família, ou mal dentro do próprio corpo, você tem uma tarefa. Todos nós temos uma grande tarefa de integração, e é muito bonito você vislumbrar o sentido da vida como um sentido de integração. No momento que uma mulher grávida se desintegra, se desliga do projeto de integração, de união com Deus, ela fala assim: é o meu corpo e eu posso abortar. No momento que um empresário olha para os seus empregados e deixa de pensar neles como seres humanos, fala assim: são recursos humanos. Se esse gastar, pega o outro. Está cheio de desempregado por aí. No momento que ele pensa isso, ele se desconecta do sentido da unidade. No momento que você passa a odiar o seu marido, a sua cunhada, a sua sogra, colocando como ela sendo a razão da sua infelicidade, ou o prefeito da cidade, ou a presidente da república, é tão gostoso você achar alguém para culpar, é tão gostoso você se separar das outras pessoas e falar assim: eu sou bom, mas fulano é que está trazendo a infelicidade para o mundo. É tão gostoso e é tão ilusório, gente. Nós somos um só. Jesus falou: eu e meu Pai somos um. O convite da vida é o convite à unidade. Tudo que você fizer para o espaço lhe devolve. Não teve aí recentemente uma coisa que entrou, um objeto, acho que era russo, que voltou e que podia cair em qualquer lugar. Já imaginou se caísse em Moscou? Que ironia! A gente acha que pode fazer qualquer coisa, só que as coisas voltam, e não é só as naves espaciais que voltam. Tudo que você remete para os outros volta para você. Isso é uma lei da física. Nós podemos entender. Isso é uma grande transformação para as nossas vidas. É um grande convite. Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, fala que todo pensamento negativo de ódio é uma pedra incandescente que você pega para acertar no outro. Acertar é uma possibilidade, queimar sua mão é uma certeza. Nós podemos nos ver, nós podemos pensar, nós podemos sentir e nós podemos agir como um, com a natureza, com o universo, com a esposa, com o filho, fazendo para o outro aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse, vivendo integrados, deixando de lado essa competição boba de que quando a gente ganha, a gente morre, que é a competição do câncer. Nós podemos optar pela vida, optar pelo caminho, optar pela verdade, optar pelo amor, porque a grande integração das almas, nas famílias, nos casamentos, nos trabalhos, na rua, na cidadania, a grande integração da vida da gente é o amor. Tudo mais vai ser o orgulho que separa. Então que o orgulho não separe o que o amor uniu. Obrigado, gente.